Estudo 2, AME, gravando. A revelação de Deus, ela vem para o nosso espírito com o propósito de nos trazer para Ele mesmo, ou seja, para que haja comunhão entre o nosso espírito e o Espírito Santo. Então, nesta revelação sobre o mistério da graça divina, nós vamos revelar pela palavra de Deus que o mistério da graça do Senhor Jesus Cristo no coração do crente não é apenas um favor imerecido, mas a sua influência no coração e mente daquele que foi chamado para a sua comunhão. Esse é o objetivo do nosso momento agora, do nosso estudo da palavra de Deus. Nós temos como texto base para que nós possamos partir aqui e entender o que é essa graça que Deus está revelando à igreja da Galácia. Nós vamos ter que nos valer também de outros textos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se completa. Ela mesma traz sua própria revelação. E o Espírito Santo ilumina isso em nosso espírito, no nosso coração. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, olha como a palavra de Deus coloca. E estando nós mortos em nossos delitos, ok? Nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, nós estávamos no mundo mortos em nossos pecados, nossos delitos, e Ele nos deu vida com Cristo. Então, ele diz, pela graça sois salvos. Por quê? Porque quando Cristo vem para o nosso espírito, Ele começa a trazer toda a sua revelação ao nosso espírito. Ele nos influencia, por quê? Porque as disposições do coração são exatamente que move o nosso intelecto, a nossa mente, na direção do que está sendo visto. Então veja, se o Espírito de Deus ilumina o meu coração e se o Espírito de Deus traz essa revelação ao meu coração, esta revelação agora começa a afetar minha mente. Ela traz luz para a minha mente. Então minha mente começa a funcionar, ou seja, dentro daquilo que o entendimento de Deus está pondo em meu espírito, no meu coração. E eu vou fazendo exatamente aquilo que está dentro da vontade de Deus. Então, graça é maravilhosa. A graça é algo muito lindo e poderoso que nós vamos ver agora neste estudo da palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. Efésios capítulo 2, 8. Ou seja, a graça não vem de nós. Por quê? Porque ela vem do alto. A graça é a revelação de Jesus Cristo em nosso espírito. Então ela acontece dentro do nosso espírito. Por quê? Porque o Espírito nos encheu, nos preencheu, e agora mediante a fé, ou seja, ela utiliza-se da sua força, do seu poder, que a Bíblia chama de fé. E isto não vem de nós mesmos, não vem da nossa carne, não vem da nossa alma. É um dom de Deus dado a nós para que nós possamos cumprir o nosso chamado, nos desarraigando deste mundo para viver uma vida justa e piamente dedicada ao serviço do nosso Pai Celestial. O contexto, querido, que nós vivemos nesse século é que muitos crentes vivem as suas vidas inteiras na igreja e não alcançam o nível de maturidade bíblica revelada nas páginas sagradas. Quantas vezes? Quantas vezes? Nós temos visto
pessoas na igreja há 30, 40, 50 anos e ainda imaturos, vivendo um evangelho de igreja totalmente diferente, alheio àquilo que a Escritura diz que é para ser. Por quê? Porque não amadureceram, não reteram a graça que é poderosa, e não reteram essa graça porque eles, como diz assim, não foram obedientes a isto. Então é necessário que fé seja gerada no nosso coração. E aqui cabe uma palavra, irmãos, para dizer, muitas pessoas dizem, não, agora eu tenho fé e eu vou conseguir tudo, porque a fé é conseguir tudo que eu quero. Então eu vou possuir um carro, eu vou possuir uma casa nova, eu vou poder passar no vestibular, porque eu tenho fé. Não. Nós estamos um pouco longe do conceito real de fé. A fé, ela é resultante da graça. A graça me revela as coisas de Deus. E a fé me faz andar pelo caminho de obediência às coisas de Deus. Veja, o mundo não tem mais poder. É a fé de nosso Senhor Jesus Cristo que vence o mundo. Então, nesse contexto de vida, muitos crentes estão ainda arraigados neste mundo porque não entendem o seu chamado, não entendem o que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitos param no seu primeiro conceito sobre graça, o que nós vamos falar daqui a pouco. E o motivo desse, vamos dizer assim, desse atrofiamento espiritual parece residir na falta do real entendimento sobre o que a graça do Senhor Jesus Cristo significa. Ou seja, é a revelação bíblica, é a revelação do Espírito Santo que nos garante o amadurecimento, que nos faz crescer até alcançarmos, vamos dizer, a estatura de um varão perfeito. E é isso que nós vamos estudar agora, nós vamos aprofundar um pouquinho mais. No início da sua carta aos Efésios, Paulo saúda desta maneira os crentes de Éfeso. Graça a vós, outros, e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Paulo, ele conheceu os mistérios do céu. Ele conheceu os mistérios de Cristo. A Bíblia diz que ele foi arrebatado numa visão. Ele viu Jesus glorificado, ele conversou com Jesus. Então veja, ele conheceu os mistérios dos céus pela revelação dada a ele, pelo próprio Jesus Cristo, glorificado. E por causa do impacto das coisas que ele viu e que agora foram impressas no seu espírito, essa graça poderosíssima de Cristo nele, a esperança da glória, como ele mesmo revela, então toda a sua vida foi transformada pelo conhecimento das verdades divinas. Paulo era muito culto, Paulo foi educado na nata, no lugar mais, vamos dizer, mais importante dos estudos da época, sob um grande mestre chamado Gamaliel. Então ele ensinou, Paulo era um erudito, ele conhecia as leis mais do que ninguém, e sabe, além disso, ele diz, eu me avantajava sobre todos, ao ponto dele ocupar um dos cargos muito importantes dentro do, vamos dizer, do grupo dos fariseus, que eram os entendidos, os eruditos da lei. Então, por causa dessa posição e por causa de sua escolaridade, da colação do seu grau, se assim nós poderíamos dizer, ele tinha como seu emprego, ou seja, sua ação, perseguir os crentes.
ia atrás deles, ele prendia. E como ele mesmo afirma, ele até consentia na morte dessas pessoas, querido. Mas quando ele se depara com a graça de Deus, e a sua vida é totalmente impactada pela revelação do próprio Jesus Cristo a ele, ele disse, então todas estas coisas que ele considerava ser muito, que ele considerava ser a vida dele, que estava ligado a este mundo, ligado a sua influência na sociedade e tudo mais, ele disse, eu considerei como perda. Aquilo tudo virou como esterco. E agora aquele que perseguia passa a ser perseguido. E aquele que mandava açoitar, prender, passa a ser açoitado e preso. E aquele que mandava matar, agora estava condenado à morte ele mesmo, em várias ocasiões. A graça, queridos, é aquilo que dá alegria. Veja, o significado da própria palavra, no original, charis, significa aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, amabilidade. Nós não podemos separar a graça do Senhor Jesus Cristo. Quando ela está presente, nosso espírito muda. Por quê? Porque ela influencia você. Ela se manifesta em você. E ela revela todo o amor de Deus que tira todo o encantamento deste mundo na sua vida. A graça também significa boa vontade. Ou seja, ela é amável. Ela tem favor. Então a graça fala da bondade e a misericórdia pela qual Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna, a vinda desta vida eterna para dentro de nós é graça pura de Deus, que agora por sua misericórdia e amor a nós, ele exerce sua santa influência, ou seja, o Pai exerce sua influência no Filho. Era assim com Jesus. Sobre as almas das pessoas que recebem o Espírito Santo e as volta para Cristo. E Cristo as leva ao Pai. Ou seja, guardando, fortalecendo e fazendo com que eles cresçam na fé cristã, crescendo, portanto, a afeição, e desperta dentro de cada coração, de cada pessoa que recebeu o seu Espírito, essa graça divina, ela desperta o indivíduo, o cristão, para o exercício das virtudes cristãs. Isso é graça. O que é devido à graça é outro significado. Veja bem, é a condição espiritual de alguém que é governado pelo poder da graça divina. Governo. Você sabe para onde vai. É interessante porque Jesus Cristo, quando falava com Nicodemos, naquele momento onde Nicodemos estava querendo saber como ele obteria salvação, Jesus Cristo disse, Nicodemos, aqueles que têm o Espírito Santo são como que o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Então ele disse, assim são todos aqueles que são guiados pelo meu Espírito, pela minha graça divina. É como uma brisa. Nós somos governados pela vontade de Deus, não mais pelos apetites da nossa carne. O entendimento genérico sobre graça, como sendo um favor imerecido,
ou seja, receber o direito de ir para o céu, mesmo que eu não merecesse, e viver eternamente com Deus. Essa é o que nós temos na mente, isso é, vamos dizer assim, o que a maioria dos crentes pensam. Então, devido ao vago entendimento e discernimento de tais crentes, suas vidas não avançam em rompimentos espirituais que permitam esta pessoa experimentar o sobrenatural de Deus. Elas passam suas vidas inteiras na igreja, mas vivendo uma vida carnal fora da igreja e cheias de comprometimentos com o mundo e as concupiscências que existem nele. Quando a maioria das pessoas na igreja está nesse nível espiritual, meus irmãos em Cristo, a igreja se torna morna e cheia de problemas. A graça, segundo a revelação bíblica, o significado da própria palavra nos diz que ela nos fornece o conceito mais profundo, debaixo do qual o crente avança em rompimentos no reino de Deus. O Espírito Santo está vivo dentro de cada pessoa que o recebe no novo nascimento. Então existe essa doce influência da sua presença no coração do crente. E essa influência é tão poderosa ao ponto de conduzir as almas dos convertidos a se voltarem para Jesus Cristo, fortalecendo os filhos de Deus na palavra e fazendo com que estes cresçam na fé cristã. A graça, ela produz o poder que os leva ao exercício das virtudes cristãs. A submissão é a manifestação, talvez uma das manifestações mais intensas do governo divino, que os conduz como vento que sopra e não sabemos nem de onde vem nem para onde vai. Então, meus irmãos em Cristo, a graça é o poder de Deus que conduz todo aquele que crê na palavra de Deus a uma vida de vitória e de maturidade plena. Graça é a instrumentalidade do poder de Deus em Jesus Cristo em nosso espírito. É a fé, é convicção produzida pela revelação da sua palavra no coração dos crentes em Jesus Cristo. Então a fé é o poder que emana da mente totalmente rendida ao governo do Espírito Santo. A fé é um dom divino para conduzir você à estatura máxima do seu chamado e à estatura de Jesus Cristo, conforme está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. E eu concluo a revelação desta palavra assim: o resultado glorioso desta convicção, que é trazida pela revelação de Deus através do Espírito Santo. Ela produz no Espírito do Filho de Deus uma paz. Por isso, o apóstolo diz: graça e paz. Graça e paz. Por quê? Porque a paz, ela reside naqueles que creem que mesmo que as circunstâncias sejam as mais adversas possíveis, ele não se deixa influenciar por vista, mas é influenciado pela visão, pelo chamado, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque está escrito que o justo viverá por sua fé. Não é glorioso que esta revelação sobre graça comece a exercer o poder dela dentro do seu coração hoje, e você possa começar a crescer de fé em fé, de glória em glória, e esta influência doce do Espírito Santo quebre todo o poder das trevas na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor, e especialmente na vida desta igreja. Eu oro para que Deus faça isso hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai,
nesse momento, que a doce graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa gloriosa do Espírito Santo, revele esta verdade ao Espírito da tua igreja. Revela esta verdade agora a estas famílias que se reúnem, ó Deus, para receber a unção da tua revelação. Paizinho querido, em nome de Jesus, que a graça seja abundante e multiplicada no coração de todos nós. É a minha oração por este rebanho, por estas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.